Boa noite, professor. Antes de iniciarmos a apresentação, eu gostaria de dizer que foi uma satisfação fazer esse trabalho com meus colegas, o Sandro, o Daniel, o Cauê e o João, justamente pela complexidade do tema e a dificuldade que a gente teve de conciliar os horários, mas mesmo assim a gente conseguiu desenvolver um trabalho sólido, até também pelas suas orientações, porque a gente tinha uma abordagem para fazer esse trabalho da primeira parte, e o senhor conseguiu dar um norte pra gente, a gente conseguiu desenvolver muito melhor o trabalho. E apesar de eu não ter estado presente, infelizmente, no dia das orientações, mas o Sandro conseguiu me repassar e a gente conseguiu desenvolver melhor o trabalho. E feita essa breve apresentação, podemos iniciar, tudo bem? A gente vai fazer o trabalho em 5 partes. A primeira parte, a gente vai falar sobre a teoria do valor e a superexploração, que é a parte teórica. Logo após, vai vir o Daniel falando sobre história e política salarial. A terceira parte vai ser abordada pelo salário mínimo nominal e o necessário. Quem vai abordar essa parte vai ser o Sandro. O Cauê vai falar sobre emprego e renda. E para finalizar, o João vai falar sobre concentração de renda, tudo bem? Bom, professor, e dando prosseguimento à apresentação teórica, a teoria do valor e a superexploração, especificamente para entendermos a superexploração, precisamos entender o que é valor para Karl Marx. Para Karl Marx, o valor é o trabalho, é o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma mercadoria. Ou seja, isso não é o tempo de um trabalhador em específico, mas o tempo médio da sociedade produzir uma mercadoria, isso envolvendo também a tecnologia, o nível tecnológico, a divisão do trabalho, ser eficiente. E eu acho muito interessante entendermos o que é valor. Inclusive eu tive dificuldade para entender, porque, por exemplo, eu compreendi o conceito do valor para Karl Marx, mas eu não estava conseguindo fazer uma sistematização muito importante, uma conexão entre a teoria do valor e a superexploração. Inclusive eu fiz de uma forma sucinta e o senhor orientou a gente a desenvolver melhor, fazer conexões melhores, né? E ao eu entender, reler várias vezes ali o livro do David Harvey, é muito interessante porque esse é um conhecimento muito importante, apesar de ser complexo. Ao a gente entender, ao mesmo tempo que a gente estava tendo a disciplina de economia política, nós estávamos tendo formação do capitalismo contemporâneo. E quando a gente vê a história, vê o que aconteceu na realidade, naquele período mercantilista, o desenvolvimento das economias centrais, conseguimos observar como isso afetou os países latino-americanos. E com isso a gente consegue fazer essas conexões de disciplinas e da realidade com uma teoria tão abstrata na minha visão. E eu achei muito importante, eu achei muito interessante quando eu entendi a teoria do valor. E para não ser tão prolixo agora, vamos falar sobre o valor da força de trabalho, né? O que é a força de trabalho? A força de trabalho é a capacidade do trabalhador de produzir uma mercadoria, ou seja, isso envolve o intelecto, a sua força física. E o Karl Marx, ele define o valor da força de trabalho justamente a reprodução do trabalho, ou seja, o que um trabalhador necessita para reproduzir o seu trabalho. Necessita de moradia, necessita de alimentação, necessita de vestuário. E aqui o Karl Marx aborda a exploração, porque mesmo o trabalhador recebendo um salário no qual ele pode suprir as suas necessidades para reproduzir o trabalho, ele recebe na sua jornada, ele cria valor mais do que ele recebe. E isso é a exploração do sistema capitalista. E é aqui que entra justamente a teoria do Rui Marini. Segundo o autor, em capitalismo dependente, como alguns países latino-americanos,
a exploração assume uma forma mais intensa, justamente porque a diferença tecnológica entre países, e para ter competitividade, os capitalistas dos países latino-americanos têm que aumentar a jornada de trabalho dos trabalhadores e diminuindo o que realmente é necessário pagar para suprir as necessidades desses trabalhadores. E é aí que ocorre a superexploração da força de trabalho. E essa base teórica é muito importante para o que vai vir posteriormente. E agora eu dou a palavra para o Daniel. Olá, professor Giancarlo. Vou falar um pouco sobre a criação do salário mínimo, que ocorreu em 1938 durante o período de Vargas. Antes, o trabalhador recebia o que o empregado quisesse pagar para ele, ou seja, não tinha um salário fixo. Era o empregado que dava o dinheiro para o trabalhador se ele quisesse aceitar. E em 38, o salário mínimo, quando ocorreu, né, a fixação do salário mínimo, a teoria era de que o salário mínimo tinha que cobrir tais despesas para o trabalhador. Só que o negócio é que isso nunca aconteceu na época. Até hoje isso não é muito de acontecer. Beleza. Vamos para a parte 2. A consolidação das leis do trabalho, que em 5 anos depois, em 1943, ocorreu a criação da CLT, que reuniu diversos direitos para o trabalhador, como férias remuneradas, é, jornadas de 8 horas de trabalho, descanso semanal, carteira assinada, e isso também fortaleceu muito ao Estado, para que o Estado pudesse ter mais poder sobre a vida dos trabalhadores, ter mais resguardo. E vou falar um pouco também da parte 3, que é a Constituição Federal de 1988, que o salário deveria atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, como alimentação, educação, saúde e transporte. E a parte 4, que é da década de 1990, que foram as políticas neoliberais da época, como a redução da participação do Estado, a privatização e a flexibilização das leis trabalhistas. E a parte 5, vai ser falado pelo meu amigo o Sandro sobre as políticas da valorização do salário mínimo e os cálculos do DIEESE. Perfeito, então, como o Daniel mostrou, mesmo nos melhores momentos o salário mínimo nunca chegou perto do necessário. Agora essa distância que eu vou mostrar com números e no final vamos ver que ela tem um nome na teoria, a superexploração de marinha. Existem na prática dois salários mínimos no Brasil e eles quase não têm relação um com o outro. O primeiro é o salário mínimo nominal. É aquele que todo mundo conhece. O valor que a lei fixa e que aparece no Olerite. Ele existe porque a lei manda existir. Não porque dá para viver com ele. É um número, antes de tudo, político. O segundo é o salário mínimo necessário. Esse é calculado todo mês pelo Diese e responde a outra pergunta: quanto o salário precisaria ser para uma família viver com dignidade, cobrindo o que a Constituição promete no artigo 7º, moradia, alimentação, saúde, educação, transporte e por aí vai. E aqui volta a teoria que o Elohim apresentou no começo. O salário necessário é na prática o valor da força de trabalho traduzido em reais. É quanto custa manter o trabalhador e a família vivos e prontos para trabalhar. Mas como o Diese chega a esse valor? O cálculo é mais simples do que parece. Ele parte da cesta básica mais cara do país, considera uma família de 2 adultos e 2 crianças e ajusta pelo peso que a alimentação tem no orçamento de uma família de baixa renda. No fim, chega a quanto essa família precisaria para viver. E o resultado impressiona. Em dezembro de 2025, o salário mínimo era de 1.518. O necessário calculado pelo Diese era 7.106. Ou seja, o que uma família precisaria era quase 5 vezes o que ela recebia. E isso não é de um ano só. Nos últimos 15 anos, até para mais, o salário necessário sempre ficou em torno de 4 a 5 vezes o nominal. Em nenhum ano
O salário oficial chegou perto de cobrir o que a família precisa. O pior ano foi em 2022, no auge da inflação, quando essa diferença passou de 5 vezes. Traduzindo em uma frase, quem ganha um salário mínimo recebe, na melhor das hipóteses, um pouco mais de 1/4 do que a família precisaria para viver com dignidade. E é aqui que tudo se conecta com a teoria. Essa distância que se repete há 15 anos não é acaso, nem um problema passageiro. Ela é a tradução reais do conceito de superexploração de Rui Mauro Marinho. Para Marinho existe superexploração quando a força de trabalho é remunerada abaixo do seu valor e o salário necessário é justamente uma estimativa desse valor. Então, quando a lei paga fica sempre abaixo do necessário, o que a nossa tabela mostra com o dado oficial é a superexploração do trabalho no capitalismo, dependente do brasileiro. Como o próprio Marinho resume, o trabalho acaba sendo remunerado abaixo do seu valor. Em outras palavras, a nossa tabela é a prova em números daquilo que Marinho descreveu na teoria. E a superexploração aparece no salário mínimo. Ela também aparece no mercado de trabalho como um todo. Eu sou o Cauê Rodrigues e agora eu vou falar um pouco sobre mais valor, exército de reserva e os dados da PNAD. Agora vamos olhar o mercado de trabalho como um todo, com dados da PNAD contínua do IBGE. Antes, 3 conceitos rápidos. O mais valor absoluto é quando o patrão estica a jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador já pagou o próprio salário. As horas a mais são trabalho não pago, ou seja, o mais valor relativo é quando, com a jornada fixa, o aumento da produtividade barateia a vida do trabalhador e aumenta a parte não paga. E o exército industrial de reserva é a massa de desempregados e subempregados que existe de forma estrutural e serve para pressionar os salários para baixo. Agora os dados. O desemprego é a cara desse exército de reserva. Subiu para uns 14% nas crises de 2017 e da pandemia, caiu para 6 a 7% agora, e Norte e Nordeste sempre ficam acima da média. A subutilização é um indicador mais amplo, que soma quem trabalha pouco e quem desistiu de procurar. Fica entre 17% e quase 30%. Ou seja, mostra que a pressão é maior do que o desemprego sozinho. A informalidade atinge cerca de 4 em cada 10 brasileiros. E no Norte e Nordeste chega a 55 a 60%. Todos esses gráficos mostram a mesma coisa por ângulos diferentes. Desemprego, informalidade e baixos salários são faces da superexploração. Agora, eu passo a palavra para o próximo colega. Com esse panorama do mercado de trabalho brasileiro, vamos fechar a apresentação agora falando com relação à renda no Brasil e no mundo. Meu nome é João Paz e eu vou falar sobre a reprodução do capital, desigualdade global e as considerações finais do nosso trabalho. Primeiro, sem dúvida alguma, base teórica, a reprodução do capital. Na reprodução simples, o capitalista consome toda a mais-valia como renda pessoal e a produção se repete na mesma escala. Na reprodução ampliada, ele reinveste parte dessa mais-valia como capital novo. E a acumulação propriamente dita, que impulsiona a concentração e a centralização do capital, como escreve Marx, citada por Harvey, a reprodução simples transforma necessariamente todo o capital em capital acumulado, ou mais valor capitalizado. Os dados do Instituto World confirmam essa lógica em escala global. No mundo, os 10% mais ricos capturam 53% da renda e 75% da riqueza, enquanto metade mais pobre da população fica com apenas 8% da renda e 2% da riqueza. E isso não é recente. Desde 1820, o topo 10% nunca ficou com menos da metade da renda mundial. A desigualdade é estrutural, não é uma exceção histórica. E o Brasil está entre os países mais desiguais do planeta. A metade mais pobre fica com apenas 6% a 12% da renda nacional, enquanto que 1% do topo abocanha entre 21% e 44% da renda. Para fechar, do valor da força de trabalho até a concentração global de renda, o fio condutor é o mesmo. O capitalismo dependente brasileiro reproduz de forma estrutural a superexploração do trabalho e a concentração da riqueza no topo. Os dados dos últimos 15 anos confirmam que isso não é exceção, é a regra do sistema.